Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver algumas decisões publicadas pelo TST na primeira semana de novembro de 2019 que nos ajudam a entender melhor o direito do trabalho e o processo do trabalho. Nessa primeira decisão, nós vemos que é necessária a observância da impugnação específica também no recurso ordinário em dissídio coletivo. Trata-se do recurso ordinário em dissídio coletivo 100, 25, 33 e 74 de 2016, cuja emenda traz que o artigo 1010 do CPC consagrando o princípio de dialeticidade recursal, prevê que devem constar dos recursos, além da exposição de fato do direito, as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, segue a súmula 422, item 1º do TST, que exige o ataque no recurso dos fundamentos da decisão combatida e não mero pedido de revisão. No presente apelo, verifica-se que o recorrente limite sua insurgência tão somente à não homologação do acordo, inteiramente firmado no âmbito do regional, mas descumprido, e à imposição das multas normativas. Quanto a essas, apenas sustentou de forma genérica que não pode concordar com a medida, sem menção aos fundamentos decisórios, o que se mostra insuficiente para o preenchimento efetivo da impugnação específica da decisão recorrida. Então, o que se tem é que, ordinariamente, os recursos trabalhistas se dão, como diz a CLT, por mera petição. Essa disposição encontra interpretação diversa, conforme se progrida na sistemática dos recursos trabalhistas, especialmente quando se atinge as instâncias extraordinárias, e particularmente quando se está diante de um procedimento especial como é o dissídio coletivo. A discussão em sessão foi particularmente centrada na circunstância de se também, no recurso ordinário relacionado ao dissídio coletivo, se teria essa amplitude na aceitação do recurso, ou seja, que se bastaria a indicação da resignação com a decisão, sem maiores necessidades de impugnação específica acerca do tema objeto do recurso. O que se entendeu, entretanto, é que há sim essa necessidade de demonstração efetiva dos motivos que levam a parte a querer a revisão da decisão, e não a mera afirmação de que não pode concordar com o que foi decidido. Aqui se destaca, então, a diferença que alguns autores fazem entre o aspecto descritivo e o aspecto volitivo do recurso, ou seja, há o aspecto volitivo, em que a parte manifesta a sua intenção de recorrer, e o aspecto descritivo, no qual ela demonstra os seus fundamentos, especialmente demonstrando o desacerto da decisão objeto do recurso. Nesse próximo caso, temos uma demonstração do entendimento do TST acerca da competência da Justiça do Trabalho para analisar temas relativos ou reflexos à complementação de aposentadoria. Trata-se dos embargos 1604, dígito 94 de 2013, cuja emenda diz que, em se tratando de integração ao salário de verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, ainda se insere na competência dessa especializada a determinação quanto à observância dos regulamentos pertinentes para efeito dos correspondentes repasses ao plano de aposentadoria privada, uma vez que efetivamente alterada a base de cálculo das contribuições devidas. Então, como se sabe, o STF definiu que compete à Justiça Comum, à Justiça Estadual ou à Justiça Distrital, examinar questões envolvendo contratos de complementação de aposentadoria. Entretanto, restou a dúvida acerca da competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum, acerca daquelas demandas em que há a discussão acerca de uma determinada verba, uma determinada parcela componente do contrato de trabalho, especialmente da remuneração, e o seu eventual reflexo para contribuições ao plano de aposentadoria privada. E nesse caso, a jurisprudência do TST vem se aliando no sentido de que é da competência da Justiça do Trabalho examinar essas questões, ou seja, por vezes o trabalhador vem a juízo requerer o pagamento de uma determinada verba ou apenas querer que essa verba seja reconhecida como de natureza salarial. A natureza reflexa, o reflexo decorrente daí é de que muitos dos contratos de complementação de aposentadoria se baseiam ou têm sua base de cálculo, especialmente para contribuições e benefícios, a partir daquilo que venha a ser determinado como verba de natureza salarial. Então, nessas hipóteses em que o tema principal da reclamação trabalhista é o reconhecimento ou o pagamento de verbas que secundariamente vão compor base de cálculo de contribuições ou benefícios de aposentadoria privada, o TST vem entendendo que compete ainda à Justiça do Trabalho. Se, de outro modo, a discussão recair exatamente sobre o contrato de complementação de aposentadoria, vai se recair, então, na decisão do STF acerca da competência da Justiça Comum para examinar essa matéria. Agora, passando às decisões da SDI 2, nós temos um recurso ordinário em ação rescisória no qual se examinou a
a nulidade de acordo homologado em juízo em virtude da ausência da intervenção do Ministério Público diante de a menor interessado. Trata-se do recurso ordinário em ação rescisória 8820 de 55 de 2012, cuja emenda traz que a ausência de intervenção do Ministério Público na forma prevista nos artigos 82, inciso 1º, 84 e 246 do CPC, 202 e 204 da Lei 8.069, impõe a desconstituição da correia julgada, porquanto havia interesse menor herdeira que não estava assistido por representante legal e que restou preterido no ajuste, em dissonância com o que dispõe o parágrafo 1º, artigo 1º da Lei 8656 de 1980. Então, o que você tem? Houve um acordo em que envolvia os sucessores de trabalhador falecido. Esse acordo foi homologado em juízo. Entretanto, o que verificou é que havia uma outra menor herdeira que veio a nascer em relacionamento diverso desse trabalhador falecido. O que ocorreu? A Lei 6.858 facilita a liberação de valores devidos a trabalhador falecido, aqueles sucessores ou beneficiários inscritos na Previdência, no INSS, na Previdência Social. Entretanto, então, com base nessa informação, foi realizado o acordo inicialmente homologado. Entretanto, o que se verificou é que essa outra menor herdeira não estava constante como beneficiário junto à Previdência e, consequentemente, não foi imediatamente identificada como interessada, apesar de que, como se examina o caso, constava já na certidão de óbito. Então, nesse caso, ainda que os outros menores envolvidos nessa questão estivessem representados no acordo pelo então representante legal, a mãe dessa outra criança era uma pessoa diversa daquela que representou os outros sucessores do empregado falecido. Então, nessa circunstância, o que se verificou foi que essa menor herdeira foi preterida nesse ajuste e o ajuste foi celebrado sem intervenção do Ministério Público e, consequentemente, houve a possibilidade de anulação desse acordo. Nesse próximo caso, nós temos o acolhimento da pretensão rescisória em virtude de que a intimação da alteração da data de audiência foi realizada por telefone e na pessoa de advogado que era diversa daquela apontada nas petições da parte. Trata-se do recurso ordinário em ação rescisória 10.852 de 84 de 2017, cuja emenda traz que, consoante certificado nos autos, o juiz procedeu à intimação da alteração da data da audiência de instrução e julgamento por telefone, da pessoa de advogado diversa dos procuradores expressamente solicitados e à margem da diretriz do artigo 272, caput e parágrafo 2º do CPC, que, objetivando preservar o direito de defesa das partes, textualmente determina a intimação, quando não puder ser realizada por meio telefônico, se dê por meio de publicação no órgão oficial. Constata-se, portanto, que o dispositivo é expresso quanto aos mesmos para que se proceda à intimação dos atos e termos do processo, não se admitindo para a sua perfectibilização que se processe por contato telefônico, ante a impropriedade para atingir sua finalidade, precedente específico dessa Corte, inclusive da SDI 1. Então, o que se tem aqui? Primeiro, o exemplo concreto examinado nessa situação da invalidade ou da imprestabilidade da intimação por telefone, mas também a questão relacionada ao efetivo prejuízo ou à transcendência relacionada às nulidades processuais, especialmente no processo de trabalho. Ou seja, não é incomum que se veja no dia a dia do judiciário que haja intimação por telefone, ou seja, algum contato da serventia de uma vara do trabalho, intimando ou dando notícia de um determinado ato ou tempo processual por meio de telefone. Na maior parte dos casos, isso não gera prejuízo, não há qualquer tipo de transcendência ou qualquer efeito prático para atos subsequentes, porque a parte se dá por satisfeita com aquela comunicação e segue em frente com a sua atuação. Nesse caso concreto, o que ocorreu foi que sim, houve essa intimação por telefone e na pessoa de advogado diversa daquela que foi indicada expressamente nas petições, ou seja, conforme se dispõe no CPC, se admite que, ou melhor, se pode decretar nulidade de intimação que seja realizada na pessoa de procurador diverso daquele que expressamente indicado. E nesse caso ocorreu, tanto, por assim dizer, essas duas irregularidades. Inicialmente a intimação por telefone e outro na pessoa de advogado diversa daquela precisamente indicada. Nessa situação, então, o que ocorreu foi que houve a audiência de instrução e julgamento na data que foi intimada, por assim dizer, por telefone, foi indicada por telefone, mas a reclamada não compareceu e, consequentemente, se caracterizou sua revelia e foi aplicada a confissão.
com relação à matéria de fato. Mas, em virtude da tramitação dessa ação rescisória, esse ato de intimação foi julgado irregular e, consequentemente, decretada a nulidade dos atos que lhe foram subsequentes. Aqui uma questão mais simples relacionada à competência, especialmente para a realização do ato prático de redução a termo da audiência relacionada à tomada de oitiva por carta precatória. Trata-se do conflito de competência 5051, dígito 40 de 2018, cuja emenda na fração de interesse traz que, com base em precedentes dessa subseção, decide-se que é do juízo deprecado o ônus de realizar a redução a termo da audiência, uma vez que a documentação apenas em registro fonográfico não foi requerida pelo juiz deprecante. Aqui parece uma circunstância menor, mas o que ocorreu? Havia necessidade de oitiva de testemunha em juízo diverso daquele que processava originalmente a demanda, foi expedida a carta precatória, esse juízo deprecado, ou seja, que foi encarregado de realizar o ato de instrução, simplesmente devolveu a carta precatória com a juntada de arquivo eletrônico, contendo o áudio dessa oitiva, sem realizar a redução da termo. A consequência para isso é porque dificulta-se a citação ou a utilização dos termos desse registro fonográfico em eventual sentença. Às vezes surge uma questão administrativa, porque qual vara vai ter que designar um determinado servidor para proceder a essa degravação. Mas o importante destacar nesse caso é que, nessa decisão, o TST decidiu, conforme precedentes seus, que cabe ao juízo deprecado, ou seja, aquele juízo diverso de onde se processa originalmente a demanda e que foi encarregado de realizar um determinado ato, nesse caso de natureza instrutória. E então chegamos à última decisão, que me parece, na verdade, a das mais peculiares dessa semana, na qual se admitiu a concessão de liminar em tutela provisória, em exceção de pré-executividade, para barrar o processamento de execução de título executivo que não obedeceu ao rito legal, notadamente quanto à concessão de prazo para que a parte executada se manifestasse acerca dos cálculos. Trata-se do recurso ordinário de mandado de segurança 515, dígito 18 de 2018, cuja emenda traz que, à luz dos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não parece razoável que a parte que nega o descumprimento das obrigações contidas no título executivo judicial e impugna a imposição de sanções nela previstas tenha que suportar a apreensão do seu patrimônio, tanto mais quando se cuida de bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias, para somente a partir de então ter a possibilidade de discutir a liciedade da execução e o acerto da conta confeccionada pela parte exequente. Então, o que se teve uma tutela em ação civil pública que determinava algumas obrigações de fazer e não fazer. A parte que se tornou exequente nesse caso entendeu que essas obrigações não foram atendidas e apresentou conta promovendo a execução exatamente das multas decorrentes do não atendimento dessas obrigações. E a ato contínuo, o juízo determinou a expedição de mandado de citação e a apreensão dos valores que foram suficientes para satisfazer e para garantir esses valores exigidos nessa ação de cumprimento. O que se entendeu, entretanto, foi que, conforme a nova redação do artigo 879, parágrafo 2º, não é mais faculdade do juiz conceder ou não prazo para que a parte se manifeste acerca da liquidação do título executivo, ou seja, a obrigação ou a necessidade expressa de que se conceda esse prazo para a manifestação acerca da liquidação antes que se processem os atos subsequentes, especialmente com mandado de citação e penhora de valores correspondentes a essa execução. No caso, não só não se obedeceu a essa regra, como havia discussão ainda especificamente acerca desse descumprimento, dos cumprimentos da obrigação contidas no título executivo. Então, o que se entendeu foi que caberia sim o conhecimento da exceção de pré-executividade e que essa ordem de penhora, essa ordem de apreensão de ativos também se mostrava como excessiva. E, consequentemente, se admitiu esse recurso ordinário, se deu provimento a esse recurso ordinário e mandado de segurança para se conceder essa tutela no sentido de paralisar a execução até que se retorne o seu rito normal e imediatamente também se determinou a liberação dos valores apreendidos.
E assim nós vimos as decisões que me pareceram mais relevantes, publicadas agora na primeira semana de novembro de 2019 pelo TST. Se algum dos temas que surgiu nessas decisões ou algum outro lhe chama atenção, deixe indicado nos comentários e prepararemos um vídeo relacionado a isso. Eu peço que você deixe seu like, assine o canal, divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Agradeço a sua atenção, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!